noite a todos. Boa noite. É um prazer recebê-los à nossa casa espírita, ao nosso Senhor Jesus. Sintam-se todos, desde já, assistidos pela nossa equipe espiritual presente. Um abraço fraterno também àqueles que nos assistem pelo nosso canal, no YouTube, ou que irão nos assistir em outro momento. Também sejam bem receptivos ao que nós vamos ouvir aqui, e o que vão receber também. Então, neste momento, nós vamos fazer uma oração por todos nós. Vamos fechar nossos olhos, descansar a nossa mente, silenciar a nossa mente, relaxar o nosso corpo e nos entrar em conexão com a espiritualidade maior. Vamos orar por companhia. Senhor, sabemos que contigo jamais conheceremos a solidão. És o nosso celeste companheiro. Envia-nos, porém, os teus representantes, os amigos e irmãos que possam permanecer ao nosso lado, comungando os mesmos ideais. Precisamos de alguém ao alcance do nosso coração. Alguém que converse conosco, que nos ouça e que nos entenda. Alguém que nos ofereça o braço na difícil travessia. Alguém que se some a nós e nos incentive a continuarmos lutando. Mestre, ninguém há que substitua em nosso coração a tua presença. Compreende, porém, a nossa rogativa. Manda-nos em teu nome alguém que possa ficar em nossa companhia, até que, em definitivo, nos decidamos a estar contigo onde estiveres. A exposição da noite está a cargo da nossa amiga Laís. Então, boa noite a todos os que estão aqui presentes em nossa casa de oração e também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube ou que vão nos assistir depois. É, como sempre, para mim um grande prazer e uma grande oportunidade de reflexão poder fazer esse estudo, preparar o trabalho para a exposição. Ainda mais sobre um tema que a gente pensa tanto e que a gente se preocupa tanto no nosso dia a dia, que às vezes nos atormenta e que a gente tanto luta contra ou corre atrás, que é o tempo. Então, eu vou começar a nossa reflexão lendo a história que baseia essa exposição, que é o capítulo 43 do livro Jesus no Lar, que vem todas as semanas, ou quem frequenta bastante aqui as exposições já deve saber, já deve estar cansado até de saber, mas caso tenhamos alguém novo aqui, que nunca tenha vindo, que está nos assistindo pela primeira vez, esse livro, ele conta, a gente está estudando há algum tempo, até na realidade, ele conta alguns relatos de alguns momentos que Jesus, reunido com seus discípulos no final do dia, na casa de Simão Pedro, compartilha com os seus seguidores algumas histórias ou uma alegoria para sanar os questionamentos que eles têm. Então, hoje nós vamos estudar a história chamada A Glória do Esforço. Então, relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova num mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíram os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação apresentada pelos companheiros em significativo silêncio, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou: entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir ele falou com brandura. Existiu, no tempo de Davi, um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição
que várias e várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores, com suas comitivas, descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercado de arvoredo, para escutar-lhes as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical que se consagrava. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo, aparentemente inábil e atoleimado, bobo, meio bobalhado, que servia água, doce e frutas aos convivas que jamais conversavam, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se viesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, fim do banquete de um amigo nas vizinhanças, e, com indizível espanto, assinala a celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente na sua casa solitária, qual se for um anjo exilado do mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era seu velho escravo, tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito, sem incomodar ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos, que se calavam confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão as grandezas e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá, além da remuneração transitória do mundo. Como sempre, as palavras de Jesus são tão claras, tão precisas, que eu diria que eu simplesmente poderia parar aqui e dizer, bom, agora reflitam. Assim como eu fiquei refletindo quando eu li isso pela primeira vez e quando eu comecei a preparar esse estudo. Mas vamos pensar juntos aqui. Primeiramente, vamos pensar sobre o questionamento que foi feito pelos discípulos. Como é difícil para nós seguirmos os ensinamentos que pregava Jesus enquanto esteve na Terra, o amor ao próximo, a caridade, o perdão, a fé e tantos outros, se há tantas pessoas nesse planeta que vão de encontro a esses ensinamentos, se há mais mal que bem ao nosso redor. Então Jesus, como sempre sabe, conta a eles essa história. E eu chamo a atenção para duas frases bastante importantes. A primeira é a que ele usa para introduzir essa história. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Por que que ele diz isso? Porque logo depois, ele nos conta a história de um escravo que cumpria com a sua função, mas estava sempre atento à performance do seu mestre, o tempo inteiro, porque ele tinha um desejo. Vimos na história que o trabalho dele era servir os convidados que iam assistir o seu mestre, e até depois de servir ele provavelmente tinha outras tarefas domésticas. Contudo, até mesmo trabalhando, ele aproveitava esse período para aprender como podia, e usava o pouco tempo que ele tinha para si, em que poderia escolher o que ele ia fazer. E detalhe, podia ser qualquer coisa. Ele podia dormir, ele podia relaxar, enfim, ele podia ficar descansando do trabalho dele. Mas não.
ele se dedicava à prática do seu instrumento, a treinar aquilo que ele tinha aprendido durante as suas horas de serviço. Durante o trabalho, também, ele poderia estar papeando com as pessoas, fazendo uma social, mas não. Ele tinha um objetivo, um foco. Ele tinha uma alma de artista e ela falava por si. E no fim, a dedicação dele ao seu objetivo foi tamanha que ele superou seu mestre e recebeu dele o seu reconhecimento. Então eu chamo a atenção de vocês para a segunda frase, a frase com que Jesus encerrou essa história e começou a explicá-la. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. E o que Jesus quis dizer com isso agora? Ele estava falando de dedicação, de esforço, como ele mesmo disse, mas principalmente de escolhas. Quando a gente recebe essa dádiva divina, que é a oportunidade da reencarnação, não é apenas um corpo físico que nos é dado. É também algo muito peculiar à matéria em si, o tempo. Nosso tempo na Terra ele é limitado e cabe ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade, decidir o que nós vamos fazer com ele. Hoje em dia, quando pesquisamos e aprendemos sobre as pessoas de antigamente, eu estava fazendo isso semana passada, no século XIX, no século XVIII, parece que todo mundo era astrônomo, advogado, médico, físico, arquiteto, escritor, falavam 7 línguas, inventaram um dirigível e mais uma infinidade de coisas, tudo ao mesmo tempo e com 30 anos. E aí a gente fica pensando, meu Deus, o dia naquela época devia ter o quê? Umas 35 horas. Porque não é possível, as pessoas faziam muita coisa. Só que não é bem isso, né? Eles só não tinham televisão, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e todas essas ferramentas que nos facilitam a vida às vezes, né? A gente nos conecta mais rápido com o resto do mundo, a gente não tem que mandar carta, né? A gente fica lá acompanhando os nossos amigos, fica acompanhando a nossa família, mas também nos consome algo valioso, tempo. Normalmente a gente não pensa em como a gente gasta o nosso tempo. Nem digo que estamos sempre jogando o nosso tempo fora por ócio, mas mesmo quando estamos fazendo as nossas atividades, a gente está realmente aproveitando o nosso tempo? Vejamos alguns exemplos para a gente refletir. Vamos começar pela gente, espíritas. Quando a gente faz aquela meta de livros espíritas para ler no ano, para depois dizer, porque eu li 20 livros espíritas esse ano, eu sou muito espírita. Ou a gente realmente lê para absorver aquele conteúdo e tornar ele útil na nossa vida. Quando a gente vem aqui na Casa Espírita, para tudo, a gente vem na exposição, a gente vem nas preces, a gente vem na mediúnica, no encontro de mulheres, no último sábado do mês, a gente ajuda nas atividades do ápice, no AIGE. A gente está fazendo isso para poder dizer não, porque eu vivo lá no recanto. Eu tô todo dia lá, se tivesse uma cama, eu dormia lá. Ou a gente está realmente aprendendo com o nosso trabalho, com o nosso estudo e colocando tudo isso que a gente vê aqui todos os dias em prática. Quando estamos com a nossa família, a gente está realmente lá, ouvindo nosso companheiro, nossa companheira, nosso irmão, nossa irmã, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha? Ou a gente está no celular, pensando no nosso trabalho, naquele prazo que está chegando no fim do mês? Nós estamos compartilhando o nosso tempo no nosso ambiente familiar? A gente está dando nossa atenção para a nossa família? Talvez mesmo que a gente esteja com problemas, existe um esforço de fato, de se fazer presente ali, ou a gente está ali só de corpo presente? Eu poderia dar vários outros exemplos, mas esse já serve para a gente começar a pensar. Então, nós estamos realmente aproveitando o nosso tempo, ou a gente está só cumprindo tabela? Nós espíritas sabemos que nós viemos aqui para a Terra para expiar nossas faltas, para passar pelas nossas provações e aprender o que a gente puder para avançar um pouco mais na nossa estrada do aperfeiçoamento. Mas nós estamos realmente nos esforçando para colocar isso em prática, no nosso cotidiano, em nossas horas do dia a dia, tudo aquilo que a gente aprende aqui?
Perguntem-se: eu estou realmente aproveitando o meu tempo? Pausa dramática. No livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel para o nosso querido Chico Xavier, o primeiro capítulo, que foi estudado aqui mesmo, há alguns sábados atrás, há muitos meses atrás, pela minha querida mãe, chama-se O Tempo. E ela começa com uma breve passagem da Bíblia. Romanos, capítulo 14, versículo 16. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Ou seja, traduzindo, aquele que desdenha do seu tempo aqui na terra, que não aproveita do jeito que deve ser aproveitado, também está desdenhando de Deus, que por ser infinitamente bom, infinitamente justo, nos concedeu esse tempo aqui para nós melhorarmos. Emmanuel nos explica melhor essa ideia em um texto bem curtinho, porque esse livro é cheio de textos curtinhos, porém repleto da sua sabedoria. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante, a oportunidade da indagação importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em todas as partes as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito mais importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, mas, em seguida, recomeçaram todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. As palavras de Emmanuel, principalmente quando ele fala sobre expressões comuns entre a gente, como matar o tempo e tempo é dinheiro, referindo-se aos interesses imediatistas do nosso mundo, como tirar um dia para fazer nada, ou ignorar todos os outros aspectos da vida por causa da ambição de ganhar mais e mais e mais dinheiro, a fim de se obter mais e mais bens materiais que nós não vamos levar conosco, levam-nos de volta às últimas palavras de Jesus aos seus apóstolos. Quando a criatura, porém, que somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, ou seja, para conseguir bens materiais, para conseguir prazeres terrestres, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concedeu no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. E aonde nós podemos chegar com isso, meus amigos? Ao capítulo 20 do famoso o Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Mas por que isso? Porque estes somos nós, neste exato momento. A gente pode pensar nisso de um nível macro ou de um nível micro. No macro, porque nós estamos em um processo de transição planetária, em que nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, essa nossa reencarnação, a que estamos agora, pode ser bastante decisiva, sem pressão, gente.
Mas, olhando pelo micro, que é a parte do sem pressão, independente do momento da nossa vida que nós estejamos agora, e independente da resposta que vocês pensaram aos questionamentos que eu fiz antes, que podem ter sido bons, podem ter sido ruins, nunca, eu repito, nunca é tarde para acordarmos para a vida e começarmos a fazer diferente. E é no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora que nós aprendemos isso. Para quem não conhece, ou só não está lembrando agora, eu vou fazer um resuminho da parábola que baseia esse capítulo. Ela fala que o reino dos céus é como um pai de família que, quando começou o dia, saiu para buscar pessoas para trabalhar na sua vinha. Ele foi na praça, viu umas pessoas paradas lá e convidou eles para trabalhar na vinha dele, combinando que ele pagaria uma moeda para trabalharem durante o dia. E eles foram. Em outras horas do dia, ele foi lá e fez a mesma coisa. Na terceira, na sexta, na nona hora, sempre chamando para trabalhar na vinha e dizendo que ia pagar o que lhes fosse razoável. Na 11ª hora, ele foi lá de novo. Viu que ainda tinha gente na praça sem fazer nada e perguntou: por que vocês continuam aí parados o dia todo sem trabalhar? E eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Ou seja, porque ninguém ofereceu um trabalho para eles. E o homem disse então venham vocês também trabalhar na minha vinha. E eles foram. No fim do dia, o senhor da vinha chamou a pessoa lá que coordenava o trabalho e disse: paga todo mundo aí, começando pelos últimos até os primeiros. E então todo mundo, independendo da hora que começou o trabalho, ganhou uma moeda. Obviamente, quem chegou cedo e trabalhou o dia todo debaixo do sol reclamou. Não acharam justo receber o mesmo do que quem trabalhou uma hora só. No entanto, o senhor da vinha argumentou que não foi injusto com ninguém, porque foi combinado com eles, aquele pessoal que chegou na primeira hora do dia, que eles iam ganhar uma moeda pelo trabalho. E se ele quisesse ser bom com os outros, que chegaram na última hora e quisesse dar para eles o mesmo, ele podia fazer. Então a gente chega naquela conclusão que a maioria de vocês já deve ter ouvido em algum lugar. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então o que a gente pode entender disso? Por que todo mundo que estava lá, independente da hora que começou a trabalhar, ganhou o mesmo, sendo que uns trabalharam mais e uns trabalharam menos que os outros? Por causa da resposta que deram os últimos, a pergunta que o senhor da vinha fez. Quando eles estavam lá, quando perguntou: por que vocês estão aí parados? Porque ninguém nos assalariou. Eles não tinham ido antes porque eles estavam com preguiça, tipo, depois a gente vai. Mas porque ninguém ainda tinha oferecido um trabalho para eles. Em outras palavras, eles eram tão trabalhadores quanto aqueles que começaram a trabalhar no raiar do dia, mas ninguém tinha dado para eles ainda um trabalho. Mas no momento que ofereceram para eles um trabalho, eles foram sem hesitar. E por isso, eles mereceram a mesma recompensa daqueles que vieram antes. Então, aqueles que vêm aqui com frequência, quem já estuda o Espiritismo há um tempo, já recebeu o seu trabalho. Mas, para aqueles que estão com preguiça, que fazem seu trabalho apenas para cumprir tabela, para inglês ver, como as pessoas falam, e depois vai pedir chegar bonito lá no mundo espiritual, né? Pedir sua recompensa, eu trabalhei um monte. O Espírito de Verdade, também conhecido como Jesus, tem um recadinho para vocês nesse mesmo capítulo. Por que pedis graças, vós que procurastes na terra vossas recompensas nos gozos e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas da terra. E para aqueles que estão se perguntando sobre tudo o que eu disse hoje, se acham que já está tarde, eu já perdi muito tempo, eu repasso para vocês outra mensagem. Essa vez de Constantino, um espírito protetor que orienta. Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: eu comecei o trabalho no alvorecer do dia e só terminarei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, uns mais cedo, uns mais tarde,
para a encarnação cujas correntes arrastais. Mas, há quantos séculos o Senhor vos chamava para sua vinha, sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta. E não vos esqueçais nunca que vossa existência, por mais longa que ela possa parecer, é apenas um momento, muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Muitos aqui já sabem tudo isso que eu estou falando. Já ouviram várias e várias e várias vezes na exposição, no estudo, lendo o Evangelho no lar. Mas é sempre bom ter um lembrete. E para aqueles que ainda não receberam o chamado, eu convido vocês ao trabalho. Não desperdicem nem mais um minuto que foi concedido a vocês. Aproveitem essa hora que ainda resta. Mesmo que escolher se esforçar pelo trabalho não seja a escolha mais fácil. Nunca vai ser. E, só para não dizer que eu não trouxe nenhuma referência de filme hoje, eu encerro a minha fala com as palavras que o Albus Dumbledore disse para o Harry Potter no filme Harry Potter e o Cálice de Fogo. Tempos difíceis nos aguardam e em breve nós teremos que escolher entre o que é certo e o que é fácil. Então, meus amigos, meus irmãos que estão aqui hoje, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então eu desejo a todos vocês uma boa noite, uma boa semana, e que todos sejam sempre iluminados e abençoados pelo nosso Senhor. Muito obrigada. Nunca é demais, né, Laísa? A gente está sempre pronto a ouvir, assimilar e colocar na nossa vida diária, né? Amigos, nesse momento, nós vamos orar pelos nomes que nós colocamos aqui nas nossas caixinhas, os encarnados e desencarnados, que necessitam do nosso auxílio, do nosso amor, né? E do nosso pedido de auxílio. E também para aqueles que, de repente, né, vêm à nossa mente. Então vamos orar e pedir a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, que levem até eles a cura. Cura-nos, Senhor, as chagas crônicas do espírito enfermo. Quantas feridas trazemos à mostra? Cicatriza-as com o bálsamo do teu amor. Devolve-nos o ânimo e a alegria de viver. Interfere por misericórdia em nosso processo kármico e não nos deixes perecer. Que a doença, seja do corpo ou da alma, não nos reduza à inutilidade. Quantos não são os que vivem em função de suas dores? Outros, voluntariamente, mais doentes se tornam por falta de aceitação de suas provas. Mestre, impõe as tuas abençoadas mãos sobre nós. Transmite-nos os teus eflúvios divinos. Dispensa-nos, mesmo sem merecimento de nossa parte, as tuas graças e as tuas bênçãos. Então, neste momento, amigos, nós vamos passar para o passe. Quem achar que já recebeu as bênçãos aqui no salão, pode retirar e ir para o seu lar em paz.